Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente tem a nossa quarta entrevista no nosso canal Cientista Sincero. Hoje a gente vai conversar com o professor José Pedro Mansueto Serbena, que gentilmente se dispôs a conversar com a gente sobre um pouco sobre a vida dele, carreira, parte profissional e aquilo que ele quiser falar, né? Deixem nos comentários se vocês quiserem falar alguma coisa a respeito da entrevista, algum tipo de comentário, sugestões, né? Bate o sino também, né? Se inscreva e dê um like, né? E ajude a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então, professor Serbena, né? Ou Zé, eu costumo chamar de Zé, né? Por favor, fale um pouco sobre você, conte para nós um pouco da sua trajetória, sua vida acadêmica, sua vida em geral, né? E obrigado pela presença aqui. Beleza. Eu que agradeço, professor Kleber. É um prazer imenso estar aqui no seu canal e conversar contigo e compartilhar um pouco aí das nossas experiências, né? Então, começando desde o começo, né? Não quando eu nasci, mas mais tarde, né? Eu estudei no Colégio Santa Maria, Colégio Marista Santa Maria, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E sempre gostei muito da parte de matemática, de física, essa parte lógica, e gostava bastante também de história, né? Então é, é, eu quando fiz o vestibular, né? Na época do vestibular fiquei pensando se faria para história ou para física e eu optei pela física, né? E aí entrei aqui na Universidade Federal do Paraná em 1999. Me graduei em bacharelado e licenciatura. é, Agora foi 2002, acho que foi, né? É, Aí já na sequência entrei no mestrado também aqui na Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor Ivo Himmelgen, e fiz o mestrado e fiz o doutorado na sequência também com o professor Ivo, aí aqui na Federal do Paraná com um doutorado sanduíche, um período sanduíche no Changchun Institute of Chemistry, na China. E depois, na sequência, fiz um pós-doutorado na UFSC, sob a supervisão do professor André Paza. E depois do pós-doc, eu passei no concurso e fui chamado, né? Assumi a vaga na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa. Fiquei lá mais ou menos um ano e meio. Então foi de 2010 até final de 2011. E daí fui chamado, né, passei no concurso, chamado, assumi a vaga aqui na Universidade Federal do Paraná no final de 2011. E aí sou professor do Departamento de Física desde então, né? Não sei se é, acho que é isso, né, para começo. Não sei se quer perguntar mais alguma coisa. Quero. Seguinte, fala um pouco a seguinte. É, então, você já fez o vestibular para física mesmo? Fiz para física mesmo. Eu gostava muito da parte de astronomia, na verdade isso que me chamava atenção e eu confesso que entrei na física por causa da astronomia, né? Aham. Eu também passei no vestibular na mesma época na UTFPR para engenharia mecânica. Na época a gente podia fazer dois cursos em universidade pública ao mesmo tempo, então eu comecei os dois cursos. E porque tinha aquela, né, sempre aquela discussão, aquela reflexão, físico vai ser professor, como é que é a carreira profissional, né, a questão financeira. E as engenharias, né, nesse quesito são mais tentadoras, né? Era o discurso da época, pelo menos que, né, havia mais oportunidades e enfim, eu comecei a cursar os dois, né? E só que ficou muito pesado esse primeiro ano, eu não dei conta, porque eu tinha aula de manhã durante a semana, né, de segunda a sábado aqui na física. E tarde e noite o curso da engenharia mecânica, porque lá era integral, né? Tarde e noite. Então
essencialmente lá pela metade do ano, mais ou menos, eu desisti da engenharia mecânica e fiquei só com a física, né? E aí abracei a física e pensei, não, agora eu vou investir na astronomia, né? Mas no final das contas acabei vendo que a pesquisa em astronomia não era bem o que eu queria, sabe? Então também acabei mudando daí de área, digamos assim, né? Dentro da física. Mas enfim, a física sempre me atraiu bastante, né? Fui conhecendo mais as outras áreas que acabaram me interessando mais até do que a astronomia, né? Gosto ainda hoje, mas assim como não não como linha de pesquisa, né? Mais como um hobby, né? Sabe? E aí você entrou, na verdade, na tua época ainda era curso de licenciatura, de dia, de manhã. Na verdade, tinha as duas modalidades de manhã e as duas à noite. Ah, Era o curso anual. aham. Então você podia fazer os dois ao mesmo tempo e eventualmente tinha aula no sábado e algumas aulas à tarde, né? Para conseguir fazer isso, né? E à noite também, acho que o pessoal da noite tinha aula no sábado e o curso durava 5 anos, mas podia fazer ao mesmo tempo as duas modalidades, né? Em algum momento, eu não lembro exatamente quando, isso separou, né? Então ficou bacharelado manhã e o licenciatura noturno, né? Também não tem mais aula sábado, né? Então, foi alguma mudança de currículo aí da qual eu não participei, não tenho conhecimento, né? Aham. E, e você fez iniciação científica aí no meio do caminho? Eu comecei uma iniciação voluntária informal com o professor Dittmar na parte de astronomia, lá pelo final do primeiro ano, segundo ano ali, e aí era o que que era? Modelagem de anéis, alguma coisa assim, anéis planetários. E era assim mais simulação, né, mais teórica assim, aquilo não sei, não me identifiquei, né, com essa parte. E aí eu resolvi mudar, né, pegar alguma coisa bem diferente e procurei uma área experimental e conversei com o professor Ivo, professor Ivo Rimmermann, falecido já, que na época tinha o laboratório, né, que trabalhava com eletrônica orgânica. E aí eu fui conversar com ele e trabalho bem laboratorial, bem experimental, né? Parte de medidas elétricas, de realmente aplicação de materiais em dispositivos eletrônicos, né? E essa foi a parte que me interessou, porque era um laboratório dinâmico, né? Tinha bastante gente, tinha outros alunos de iniciação, tinha alunos de mestrado, de doutorado, pós-docs, então me interessei né? Conversei com pessoas da química, com gente da engenharia elétrica, então acho que me atraiu mais essa questão mais interdisciplinar, né? E experimental em si, né? Isso é uma coisa que eu descobri depois que eu não sabia, né, bem o que era um laboratório de física. Como eu tive o primeiro contato ali nas disciplinas, né, experimentais, mas a parte de pesquisa realmente foi o que me interessou. Tudo, não só trabalhar no laboratório, mas também esses conhecimentos que você acaba adquirindo que estão em torno, né? Como você manipular ácidos, quais os cuidados que você deve ter, como você configurar um equipamento de medida, eventualmente fazer uma programação para criar uma rotina de medida, né? Então você acaba não aprendendo ou não estudando só o projeto de pesquisa, o material, o dispositivo, aquelas medidas elétricas, tal, óticas, você acaba tendo vários conhecimentos ali que estão meio que misturados e você aprende meio que na prática ali, né? Na necessidade, né? Sabe? Então isso me atraiu muito e me identifiquei e a área de pesquisa que eu permaneci até hoje, né? É a eletrônica orgânica, né? Uhum.
E então, se você fez a iniciação científica com o Ivo, e Fiz o daí depois mestrado, fez o o mestrado doutorado com ele. também, né? E o E doutorado também. você deve ter entrado quase no início do mestrado, né? Quando o mestrado começou a surgir, né? Deve ter Eu sido um acho, dos na primeiros alunos. verdade, não, eu entrei quando estava no início do doutorado, eu Ah, no acho. doutorado? Eu acho que a primeira aluna de doutorado acho que tinha acabado de defender, eu acho. Não tenho certeza, tem que Aham, checar com os pessoal mais antigo aí aham. que tem as datas certinhas, né? Mas o doutorado ele estava no começo. O mestrado acho que ele já estava consolidado, mas eu acho que o doutorado ele estava. Quando eu entrei no mestrado, né? O doutorado ele estava se Começou. consolidando, né? Aham. E você foi assim em sequência, né? Terminou a Foi, graduação, foi, passou para o mestrado e daí logo depois. foi. 4 anos da graduação, da sequência já o mestrado, 2 anos, mas na sequência o doutorado, 4 anos, e aí na sequência o pós-doc, né? Uhum, Foi mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos de pós-doc também, uhum. né? Então foi bem na sequência. E Eu quase não fiz mestrado, na verdade, porque foi um período ali de transição que tinha pouca bolsa, né, na pós-graduação, aham, e eu, e eu tinha ficado em... Não, o mestrado não, quando eu quase não fiz o doutorado, porque eu acabei ficando numa colocação, acho que eu fiquei quarto lugar, e parece que tinha 3 bolsas só. aham, E aí eu tava me preparando para fazer ou não fazer o doutorado, ou trancar, ou, né, mudar de área, alguma coisa assim. Tava me preparando para ter um plano B, né? aham. E aí eu comecei o doutorado sem bolsa, e aí eu fiz um concurso para professor substituto. Então esse primeiro semestre eu fiquei essencialmente dando aula como substituto, mas matriculado no doutorado, né? Foi um semestre que a pesquisa não avançou, não fiz nada assim. E aí no final desse semestre veio uma bolsa assim extra pro curso, né? E na verdade acho que tinha 2 bolsas e veio a bolsa extra o terceiro colocado eu acho que não quis a bolsa e aí ela veio para mim. É, daí eu peguei a bolsa e larguei o substituto, né? Daí me dediquei integralmente ao doutorado, né? Então, é, eu percebi ali que ia ser muito difícil fazer para mim, né? Aham. Minha experiência ali, para mim ia ser muito difícil fazer sem bolsa, né? Trabalhando, né? Eu percebi que eu ia ter essa dificuldade que eu não ia dar conta do recado, né? Sabe? Então por isso que eu optei. Eu larguei o substituto, né? E peguei a bolsa, apesar da bolsa, digamos, pagar menos, né? Sabe? Eu optei como um investimento de longo prazo, né? Sim. Porque o substituto iria ganhar mais por 2 anos e acabou, né? Sabe? E o doutorado eu iria ganhar menos, mas no final ali dos 4 anos eu teria um diploma, né? De doutor que abriria mais portas, né? Muito mais portas, né? Você nem tentou se inscrever em outro local além daqui? Eu não tentei, eu tentei só aqui. Eu queria essa área, né? E na época a minha esposa estava no mestrado e eu estava um ano adiantado, então pra gente ficar junto eu optei, não, vou tentar aqui a federal e aí se, digamos, a hora que ela terminar eu não conseguir nada aqui, de repente a gente escolhe um outro lugar junto, né? Aham. Mas no final deu certo de ficar e fiquei, né? Sabe? Então teve Entendi. a escolha pessoal, né? Junto aí Sim. na jogada, né? Aproveitando falando dessa parte pessoal, você tem pelo menos um irmão físico, né? Tenho. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 6 irmãos. O mais velho é físico, é o Francisco Serbena, professor da UEPG. E eu até acho que, né, uma grande parte, assim, de eu escolher física, eu acho que é a influência dele, assim, também.
sabe? Então, bom, vou falar um pouquinho dessa parte, depois eu falo dos outros irmãos. Então, eu tinha bastante contato com ele, assim, porque às vezes ele me levava para passear, porque era o irmão mais velho, era o que dirigia, né, e tal, e tinha Ele é muito mais carro, velho né? que você? 14 anos mais velho, né? Não, mas você não é o caçula, não, né? Eu sou o caçula. Ah, você é o Ele é o caçula? mais velho e eu sou o mais novo. Ah, Aham. tá. Sabe? Então, e aí ele começou a namorar, e daí às vezes me levava pra passear junto e tal. E ele fazia física, né? Então, é, foi tendo assim uma referência, né? Aham. Ah, de fazer universidade e tal, fazer um curso. E ele fez o doutorado, ele passou como professor na UEPG, nem sei agora quantos anos ele tinha, mas na minha cabeça ele era novo, né? E foi fazer doutorado em Oxford. Então, para mim era uma referência assim de que essa carreira de pesquisador, né, não era assim tão ruim quanto falavam, né? Tinha Aham. essa discussão assim, né, se engenharia era melhor, ou física, tal, direito, não sei o quê. Mas eu sabia assim que existia essa possibilidade, né, de você ir para outra cidade, de você ir para outro país, né, e estudar coisas que você gosta, que acha interessante. Então, nesse ponto assim da escolha, né, de você pesquisar algo que você gosta, ela é muito atrativa, né, porque às vezes você não está limitado a trabalhar numa empresa, às vezes que você nem gosta, né, daquele trabalho. Então, enfim, foi uma referência assim nesse sentido, né. Então é o Chico, que é o mais velho, que é professor da UEPG. Aí depois eu tenho um outro irmão que é professor aqui na Federal, que é o Carlos, ele é do Departamento de Psicologia. É, ele fez, acho que engenharia civil, eu acho, e depois mudou para psicologia. Aí eu tenho um outro irmão, Augusto, que não é professor. O César, que é professor do Departamento de Direito. Também aqui na Federal. Aqui na Federal também, na Federal. Aí tem o Antônio, que é professor no Litoral, na Biologia. É, eu não sei que departamento exatamente que é, mas é lá em Matinhos, da UFPR, no campus de Matinhos, né? Aham. E aí tem o Henrique, que não é professor também, e eu, que sou professor. Então tem aí 4 professores de 7, né? Mais de 50% É. E dos. tudo de área diferente, né? Eu e Chico que Tirando somos o Chico. iguais, É, assim, aham. né? Mas somos das exatas e dois da humanas, digamos assim. Aham. Acho que jurídicas ali, humanas, né? Uhum. É que o César, ele fez filosofia também, então acho que tá meio que junto ali, né? Aham. Não, minha mãe era professora, né? Aposentada da prefeitura e acho que a gente acabou, meu avô o pai dela era professor, então a gente acabou meio que tem aí um pezinho aí da família, né? da, dos ancestrais aí Sim, sim. nessa carreira aí, né? Mas assim, em algum momento você teve algum tipo de, sei lá, da família, algo tipo, não, não faça física, ou você foi livre da sua escolha? Não, eu não tive isso porque acho que o Chico que teve essa barreira aí, né? Aham. Que transpôs essa barreira. Então, né, como ele acabou virando professor na UEPG e tal, e quando eu fiz quando eu fiz o vestibular, acho que ele até já tinha voltado do doutorado, eu acho, ou estava no doutorado, então a família não teve resistência, assim, que, né, sabia que a carreira tinha possibilidades boas, né, e tal. Então, não teve, assim, nenhum tipo de resistência a ser professor, né, eu acho que, imagino, né, que meus irmãos outros também não tiveram, que eventualmente acabaram sendo assim, né, também. Uhum. Tá? Então, cada um fez mais ou menos o que queria, né? O que eu lembro, eu acho que é meu pai que insistiu um pouco pro César fazer.
direito, porque filosofia ele achava que talvez tivesse menos campo de trabalho e tal, e no final foi o que aconteceu, né? Então ele virou professor de filosofia do direito, né? Juntou as duas coisas, Aham. né? Mas ela fez dois cursos, enfim. Então fez, por exemplo, o que gostava e um outro. Eu tive essa influência que eu também comecei a engenharia junto com a física, né? Uhum. Mas acabei não dando conta, né? Sim. Sabe? Na verdade você teve um tempo em Ponta Grossa, né? Não na mesma universidade, né? Não na mesma universidade. Tive na UTFPR, em Ponta Grossa, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Vocês chegaram a Fiquei, acho trabalhar que. juntos ou não? Não, Alguma coisa? não, não. A área de pesquisa também é diferente, né? Aham. Então, a gente nunca fez nada assim, é, publicação, projeto, nada assim junto, sabe? Então é, a gente acabou não fazendo assim, né? Uhum. E então você fez o doutorado, daí depois o pós-doutorado, né? E aí eu me lembro que eu acho que você teve um. Passou por um problema de saúde lá na China, né? Foi no sanduíche. Tive problema da vesícula lá. Fiquei uma semana hospitalizado e aí queriam me operar lá, inclusive. Eu resisti, eu Você falei que fugiu? não. Quase, quase, quase. Não, eu insisti muito para não me operarem e tal, e é por isso que eu fiquei tanto tempo até. Eles estavam com receio de me dar alta e eu passar mal na viagem, né? Por exemplo, Aham. de volta. E aí eu fiquei uma semana, então eles avaliando o quadro clínico e tal. E aí quando eles acharam que estava estável, aí me liberaram, me deram alta para eu voltar, né? Pra fazer a cirurgia aqui no Brasil, porque lá estava sozinho, num país com uma língua que eu não conhecia. Então, pra você ter ideia, eu demorei praticamente um dia para saber o que eu tinha, Aham. porque eles deram um diagnóstico em inglês, Aham. mas eu não sabia o que que era, né? Esses nomes de médicos aí, científicos lá das doenças, eu não conhecia, né? E não tinha internet fácil como tem hoje, né? Tradutor do Google, sabe? No smartphone e tal. Sim, Então era sim. o celular aquele mais antigão, né? E aí eu mandei um SMS daí pra minha mãe, né? Falando o que que era a doença. E daí minha mãe entrou em contato com um primo meu, que é médico nos Estados Unidos, e daí até ele responder e tal pra mãe o que que é. E a minha mãe me mandar, então levou Aham. 24 horas aí pra eu Sim. saber o que que era, se era grave, se não era, Ainda bem sabe? que não era grave, tão grave assim, né? Senão. Não, poderia ter sido pior, porque a vesícula, quando inflama, né, ou entope o canal, Sim, sim. ela pode dar pancreatite, daí é grave, Sim. até onde eu sei, né? Então, não foi o caso, né? Mas eles estavam com medo de justamente evoluir para isso, né? Sim. Sabe? Então foi meio assim, foi uma experiência interessante. Assim, a gente se obriga a ter paciência e esperar o tempo das coisas, né? E Sabe? como é que foi a experiência lá na China com relação à parte da pesquisa mesmo? Foi muito boa. Eu acho assim, em termos de infraestrutura, é, eles tinham um laboratório com equipamentos mais avançados, mais modernos e coisas bem ponta de linha, assim, né? Bem avançadas. Só que o meu projeto, que era para trabalhar com transistor, ele não precisava de todo aquele aparato lá. Então o pessoal fazia muito LED lá. E aí eles tinham umas máquinas automáticas com câmera, sabe? Atmosfera controlada e tal. E eu fui para lá com outro projeto e essencialmente eu não precisava usar. Então acabei não usando, sabe? Acabei usando a infraestrutura que mais ou menos parecida com a que a gente tinha aqui, né?
Apesar de eu ficar com vontade de ter usado as máquinas, não pude, né? Era um laboratório com muita gente, então era muito disputado o horário de máquina lá, né? Então, até quando eu fui, eles mudaram a agenda e tal, e eu acabei podendo usar a máquina domingo e segundas. Para mim não tinha problema, porque eu tava lá, né, é, sem família, só eu e tal, então acho que eles optaram por me deixar no domingo, né? Enfim, para mim não tinha problema nenhum. Mas eu tinha que usar a máquina, os equipamentos lá, tempo curto, assim, 2 dias na semana para fazer as medidas e o resto era tratar os dados, ver o que errou, o que deu certo e planejar, né, o próximo período. Então, essa parte, assim, em termos de infraestrutura, na verdade, é uma infraestrutura parecida com a que a gente tinha na época aqui. Mas o ganho, assim, em termos de formação, de interação, né, pessoal e com outras pessoas, com outra cultura, esse acho que foi o maior ganho, assim, que eu tive na época, sabe? Então, acho que isso faz a gente amadurecer muito, né? E a questão da língua, né? Aproveitei para treinar o meu inglês, que é meio enferrujado, assim, mas treinei um pouco também, né? E a E, experiência do hospital também foi interessante. Não desejo para ninguém, mas é algo assim que eu tento ver o lado positivo, né, das aham, experiências, né? Então a gente acaba reclamando menos das coisas, né, no final das contas. sim. Aí depois de lá, você foi para um pós-doc em Florianópolis, né? Sim, na UFSC. Uhum. E aí Com o também André é Paz. um outro grupo, né? Um outro laboratório. Como é que Isso, foi lá? O que lá, você achou? Foi legal também? outro laboratório foi lá, o pessoal trabalhava mais com, acho que coisas mais inorgânicas, assim, mas tinha muita coisa parecida, um pouco de eletroquímica, filmes finos, trabalhava um pouco com, meio que a gente fazia aqui, né, um pouco de caracterização de material, um pouco de aplicação de material em eletrônica, né? Então não foi assim uma coisa muito diferente do que eu fiz no doutorado, né? Tanto em termos de infraestrutura também é um pouco diferente. Alguns equipamentos eram melhores, outros piores, enfim. Mas dava para fazer o projeto que era mais ou menos uma continuação do meu doutorado, assim, né? Então, até na época eu tive que tinha uma evaporadora lá que tava parada, né? Que tava sem funcionar e eu coloquei ela para funcionar para poder fazer as amostras, né? Então, tinha infraestrutura e dava para fazer mais ou menos as mesmas coisas, né? E eu sempre vinha para Curitiba também, então algumas coisas que eu não conseguia fazer lá eu fazia aqui. Outras coisas que eu não conseguia fazer aqui, eu fazia lá, a maior parte fazia lá, né? Então fiquei 1 ano e meio nessa brincadeira aí, né? Daí depois foi para Ponta Grossa, né? Isso, daí para Ponta Grossa. Então lá na UFSC, no laboratório do professor André Paza, como é que era o nome do LIFS? Não, Laboratório de Filmes Finos e Superfícies, acho que era LFFS. Lá tinha infraestrutura bem boa, né? Em Ponta Grossa, aí não tinha quase nada assim para parte dessa parte de pesquisa, né, em filmes finos. Então, porque a UTFPR lá, Ponta Grossa, era um campus, acho que do antigo Cefet, daí virou universidade, e então era uma universidade essencialmente nova, né? Eles tinham recém-criado o mestrado em engenharia mecânica, um mestrado em engenharia elétrica. Não havia na época um departamento de física, nós tinha físicos lá dando aula, mas a gente estava
incorporado nesses outros cursos, né? Nesses outros departamentos. Então, assim, seria um processo de longo prazo ali de Uhum. desenvolvimento dessa infraestrutura de pesquisa, né? Na época até eu ganhei um edital universal e a proposta era comprar um potenciostato para fazer filmes finos por eletroquímica, né? Que é uma coisa relativamente barata, assim, e você não precisa de muita infraestrutura, né? Para fazer, né? E aí, claro, dependeria dos parceiros, né? Para fazer as análises dos filmes e medidas de dispositivo e tal. Mas seria acho que todo mundo que estava lá estava com essa ideia, né? Com um projeto de longo prazo ali, de você ir criando, né? Essa infraestrutura, né? Lá você deu aula para graduação? Lá eu dei aula para graduação, exatamente. Não dei aula na pós lá, só na graduação. Não sei se tem ensino médio também, porque É, com o Cefet eu acho que tinha ensino médio, né? lá eu não tenho certeza. Eu lembro que tinha os tecnólogos. Eu não tenho certeza agora. Não vou falar para não, não falar Uhum, coisa errada. uhum. Tá? Mas era curso de engenharia, né? Isso, o que eu dava aula era para o ensino superior, né? É, eu sempre me confundi muito com essa história do ensino superior ou do EBTT que eles chamam, né? Ensino básico, técnico e tecnológico. Aham, Porque ali na o TFPR, como era um antigo Cefetes e virou universidade, então existe uma transição, meio uma mistura que não é discreta, né? aham, Meio que contínua e eu sempre me confundi nessa parte e eu não. Então tinha professores EBTT que davam aula no ensino superior e, enfim, eu não sei. Eu particularmente só dei aula no ensino superior, né? aham. E daí depois de lá, você fez o concurso aqui, Isso, né? exatamente. E aí você passou, né? Passei E aí você virou exatamente. colega do Dittmar. Virei. Aham, Bom, virei colega virou do colega Didi, também do Ivo. Como é do que Ivo. foi essa coisa de sair de, né, orientado do Dittmar, orientado do Ivo, né? Para daí depois virar colega desse pessoal, né? Bom, e pensando só nesses dois, mas você deve ter sido aluno também de vários professores que agora são Sim, colegas, né? sim, aham, é verdade, é E verdade. aí, como é que foi essa Eu, coisa? eu, eu confesso assim que no começo foi meio estranho, né? É, mas o fato talvez de ter ficado, né, um tempo fora na UFSC lá e um tempo na Ponta Grossa, eu acho que diminuiu, digamos assim, essa sensação estranha, né? Então isso foi algo que durou talvez um mês, 2 meses, alguma coisa assim, sabe? E aí a gente se acostuma e acaba se encontrando, às vezes vai tomar um café, vai almoçar junto, faz piadinha, né? Essas coisas, elas é, vão normalizando, né? E eu não sei, hoje em dia eu nem penso mais nisso, né? Não é algo assim que impacta, né? Sabe? Não sei. Tem assim aquela lembrança e tal, mas é, é algo assim normal, digamos assim, né? Sabe? Mas no começo é um pouco estranho, assim, né? A gente fica pensando, será que eu tô dando aula direito, né? Será que eles vão vir aqui ver se eu tô, sei lá, falando certo e tal? Mas isso é uma coisa assim que super passageira, né? Pelo menos pra mim foi, né? Uhum. Sabe? Então, E aí acho que você. faz parte, né, dessa transição de ser aluno, depois ser professor, né? Sim. Então, enquanto aluno, você sempre tá, será que vou acertar ou vou errar, né? Qual que é a resposta certa aqui, e tal? Uhum. E quando você é professor já é outra abordagem, né? E aí você entrou, então começou a trabalhar com o Ivo e agora fala um pouco sobre o que você
está trabalhando, né, o que você trabalhou e um pouco mais a respeito dessa parte profissional nesses últimos tempos. Então eu entrei e eu comecei a fazer um pouco das coisas que eu, é, que eu achava interessante, assim, né? Então, uma vez que estava aqui, tinha mais infraestrutura, né? Então, poderia ali avançar um pouco mais nessa parte da pesquisa, digamos assim, né? Então, no começo eu tive um pouco de dificuldade por causa pelo fato de não ter alunos, né? Então, o trabalho experimental ele às vezes demora um pouco e quando a gente tem que fazer as coisas sozinho, ele tem um ritmo, né? Quando você tem alguém para ajudar a fazer, né? No caso seria um aluno, de pós, alguma coisa assim, aí a coisa vai mais rápida, né? Então, no começo eu tive um pouco de dificuldade com essa questão de gerenciar o tempo, né? Das aulas e, enfim, da pesquisa, né? Mas foi um ganho ter a infraestrutura já, né? E aí eu comecei a trabalhar com magnetoresistência em sistemas orgânicos, né? Que era uma coisa que o Ivo já tinha começado a trabalhar, uma coisa que me interessou, né? Então a gente começou a trabalhar junto. O Ivo, claro, tinha várias linhas de pesquisa, né? E às vezes eu trabalhava e dava uma pincelada em uma ou outra, né? A gente começou juntos com a parte de termoeletricidade, então ele tinha um aluno de mestrado, acho que era o Jonas Kublitsky, acho. E aí a gente montou um sistema para fazer medida de coeficiente Zeebeck em filmes finos. Foi uma primeira versão do, do equipamento que o Marcelo depois foi usar no mestrado, né? E acho que a Mariana também mexeu um pouco nesse equipamento. Então trabalhamos um pouco com isso. É, Acho que nessa época eu comecei a trabalhar com você também, se não me engano, com as ligas de selênio, selênio galho, selênio fósforo. E a ideia era usar esses materiais que você sintetizava lá no laboratório em dispositivos eletrônicos, né? Então, as linhas de pesquisa minhas, assim, do laboratório, sempre foram muito voltadas para aplicação, né? Para dispositivo. Então a gente tinha esse viés, assim, de fazer um transistor ou fazer um sensor, qualquer coisa assim que fosse um dispositivo que pudesse, né, a gente pudesse estudar. Então eu trabalhei um pouco com você, com esses teus materiais. Na verdade, com esses teus materiais eu comecei a trabalhar lá na UFSC, isso que eu estou me lembrando agora, com essas ligas de selênio galho. Então, continuamos um tempo aqui, né? E deixa eu ver o que mais. Então, essencialmente foram essas três linhas aí, né? Tinha transistor, foi meu tema do doutorado, transistor vertical de base metálica. Mas nessa época, quando eu estava aqui, eu já não estava mais trabalhando com transistores, né? E aí, comecei a trabalhar um pouco com TSC, medida termicamente estimulada, umas medidas óticas, parte de menos voltada aí a dispositivo, acho que foram os dois papers, né, que a gente publicou de medida ótica. E foi mais ou menos nessa linha, assim, caracterização de material, né? Mas tentando aí, quando possível, aplicar em dispositivos. E aí, em 2019, o professor Ivo faleceu. E aí eu assumi o laboratório, o grupo de pesquisa, né? E procurei manter as linhas de pesquisa que ele atuava, né? Então, dessas linhas aí, essencialmente a termoeletricidade, a transistores e sensores, né? Então, dessas três aí, a que eu não tinha
tido contato ainda era de sensores, né? Então, gastei um tempinho estudando e me aprofundando aí nesse tema, né? Mas transistores e termoeletricidade eu já tinha contato antes, né? E eu desse tempo para cá, na parte de transistores, é, eu junto com a professora Kelly da UTFPR, a gente começou a direcionar essa linha para porque os transistores eles usam muito evaporadora, sabe? Usam deposição, né? Precisa de vácuo, às vezes precisa fazer um tratamento térmico. E a gente foi direcionando para uma linha mais tentando diminuir o uso desses equipamentos mais caros, que pode dar problema, né? E aí a gente foi migrando essa linha para transistores de porta eletrolítica, né? Então, hoje em dia o pessoal do grupo faz transistores aí sem precisar da evaporadora, por exemplo, né? Tá, é possível fazer, né? Então, uma coisa que a gente não fazia antes é que a gente vai aprendendo, vai mudando e vai fazendo, né? Então, são essencialmente essas três linhas aí que tudo com nanoestruturas ou polímeros ou moléculas orgânicas, né? É termoeletricidade, sensores e, e transistores, né? É o que a gente está focando hoje, né? Em Nossa, eu 2019, comecei falando de uma coisa e terminei falando de outra, né? aham, Tá. tá. Se eu me devagar aqui, você me Não, corta, mas essa é a me ideia. põe no rumo. Tá. Essa é a ideia. Então, em Tá. 2019, né, teve um fato triste e isso deve ter causado assim, um divisor de águas, digamos, na carreira sua, inclusive, né? Porque te deu assim, uma grande responsabilidade sobre algo que antes você participava, mas você não era você se tornou o chefe, digamos assim, né? Isso deve ter sido um pouco complicado também, inclusive, para você, né? Foi. Ó, não vou falar que não foi, porque daí eu vou estar mentindo, mas foi uma mudança muito radical. Foi bem difícil na época, não só pela perda, né, do professor Ivo, que era uma pessoa muito próxima e enfim, assim, eu trabalhava no laboratório, a gente discutia, então era aquela pessoa, um pesquisador sênior, que dava segurança, né, de você discutir e às vezes ter uma ideia, uma reflexão, até tirar uma dúvida e também a parte de projeto, né, de conseguir financiamento, de conseguir recursos, né, tudo, né, discutir tendências de pesquisa, é, enfim, dava uma segurança, assim, é, muito forte, assim, de trabalhar junto, né. E aí, de repente, né, quando ele faleceu, é, foi assim, foi uma surpresa, né, foi de repente, foi algo sem aviso, né, ninguém nem esperava, foi realmente da noite pro dia, não. E, e dá aquela sensação, assim, deu a sensação, né, de, de se caminhar pelas próprias pernas. Agora tem que se virar por conta aí, né? Então eu pensei bastante nos alunos também, porque se eu estava sentindo aquilo, eu já era professor, né? Então eu fiquei pensando como é que os alunos estariam se sentindo nesse momento, né? Então minha reação foi uma reação de procurar dar o apoio, né? É, não seria o mesmo apoio, né? Que claro que ele dava, não seria a mesma pessoa, mas tentar de alguma forma,
né, ajudar e dar o apoio para esses alunos, para eles poderem terminar os seus trabalhos, seus projetos, não se sentirem abandonados ou largados, né? Então eu acho que essa reação me deu força assim para seguir. Desculpe. Eu imagino que seja uma coisa para quem estava perto, né? Assim, você quer queira, quer não, você deve ter conhecido o Ivo lá por segundo ano, talvez, em que você entrou no curso, né? Foi 2001, era o 99, eu entrei 2000, eu conheci na verdade ele em 2000, porque ele deu aula de física experimental B na época, era o laboratório de eletricidade, eletromagnetismo e ótica. Então eu conheci ele em 2000, e daí nessa época que eu tava, né, fazendo a iniciação com o Dittmar, e daí ali mais ou menos no final do ano, transição, o ano seguinte e tal, é que daí eu fui trabalhar com ele no laboratório, né? Saí da teoria, vamos para experimental aqui, né? Então, sim, Então então como assim, relação mais próxima assim, né, de conversar fora da disciplina e tal, foi em 2001 ali que a gente começou mesmo a interagir, né? então vocês praticamente trabalharam juntos por uns 18 anos, né? Foi, é verdade. É bastante Foi, tempo, né? E bem é e bastante próximo, né? tempo. Bastante tempo e tempo próximo, né? Bem próximo. Sim, sim, sim. É porque, né, vendo todo dia todos os dias da Pois semana, é. então se você pensar bem, às vezes a gente acaba convivendo com, né, mais do que com, sei lá, com os pais, né, que a gente É, acaba vendo no final de semana, pois sei lá. é. Então é isso aí mesmo. É um momento pesado mesmo, né? Foi bem difícil, e, e acho que para todo mundo, né, para todo mundo foi bastante difícil, assim, mas a gente tenta encontrar coisas para nos fortalecer, né, e continuar a Sim. caminhada. E os estudantes, eles já terminaram? Como é que tá? É, deixa eu ver. A maior parte já terminou. Então, o Elton foi o primeiro, é aluno de doutorado, já defendeu. Depois foi a Ângela e a Clara, que defenderam mestrado. E o Elton defendeu o doutorado e voltou para o Pará, se não me engano, que é a terra dele. A, a Ângela e a Clara defenderam mestrado, continuam no grupo, no doutorado. O Jonas defendeu mestrado, continuou no grupo, no doutorado. O Marcelo tinha acabado de fazer a defesa do mestrado e tinha começado o doutorado, então ele continuou no grupo, mas tá para finalizar, né? E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Aí tinha o Adriano que trancou e não voltou mais. O Rodrigo também trancou e não tive mais notícias. E acho que é isso. E daí, dos alunos que eram do Ivo, né? Então, a maior parte defendeu e continua nas linhas de pesquisa aí próximas, né? Uhum. E aí tem agora os alunos novos, tem o Pedro, tem o Ângelo, tem a Ângela, a Ana, o Renan, da iniciação científica, o Marcos também, que é da engenharia elétrica. Então estamos continuando aí o mesmo grupo de pesquisa, né? Que é o GUD, Grupo de Dispositivos Optoeletrônicos Orgânicos. Ainda, na verdade, continua um grupo grande ainda, né? Continua um grupo grande. Tem que a professora Kelly da UTFPR faz parte, né, do grupo também. O Alex, que é o professor novo aqui do departamento também, novo, já tem quase 3 anos, né? Essa pandemia aí dá um gap no tempo, né? Sim.
Então o Alex faz parte do grupo, o professor Guilherme, se não me engano, está no grupo de pesquisa também. O Marlos está no grupo também. Uhum. Então estamos aí tentando manter o grupo, né? E Estamos aparentemente conseguindo. tá conseguindo, né? Acho que sim. Até agora conseguimos, né? São esses momentos difíceis, na verdade, que fazem a gente crescer, né? É, é. Exatamente. Faz a gente cresceu, né? Dá aquela desanimada, mas eu acho que quando a gente não se sente sozinho, eu acho que é mais fácil, né? Da gente Sim. conseguir dar a volta por cima, né? E nesse ponto, né? A professora Kelly, o professor Marlos aí foram bastante importantes, né? Nesses momentos aí para a gente conseguir manter o grupo, né? Uhum. Sim. Mas você não faz só isso. Você também, né, é um super, né, chefe Não, do super não. projeto, né, Não, 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 de não. extensão. E agora eu gostaria que você falasse um pouco, né, de como é que você acabou entrando no Fibra. Eu não sei se durante a graduação você já teve participação no Fibra ou não, e como é que você acabou indo para esse projeto de extensão, né? Que agora é um programa de extensão, inclusive, é um programão de extensão que tem vários, inclusive né, o Ditmar, ele tem um projeto aí dentro, quer dizer, em certo sentido, você agora orienta o Ditmar. Não colocaria dessa forma, tá? Porque ele é coordenador, eu também sou coordenador, e na verdade estou tentando convencer o Dietmar a ser coordenador do centro para tentar uma rotatividade, né, e tal. Enfim, então acho que são propostas um pouco complementares. Acho que eu vou explicar então. É, tá, na graduação eu não participei do Fibra. Eu lembro dos colegas que participaram, que faziam parte, né? Eu achava interessante, eu achava legal, mas eu optei por me dedicar à pesquisa, né? Achei que se eu fizesse muitas coisas ao mesmo tempo, eu não ia conseguir fazer nada direito, né? Então eu optei na época por me dedicar à pesquisa, né? Mas eu sempre gostei, sempre achei interessante o fato de aliar experimentos com o ensino, com a educação, né? Ensinar através de experimentos. Eu acho que eu me identifiquei muito com isso porque na parte da pesquisa eu me identifiquei, né? Em pesquisar através de experimentos, né? Então, naturalmente, aprender através de experimentos me interessava, né? Então, eu não participei na época da graduação. Quando eu entrei aqui, o Fibra, eu acho que no ano que eu entrei, o Centro de Divulgação de Física foi submetido como um programa de extensão, né? Então, o Fibra foi desenvolvido, foi criado, né? Ali a partir de 1999, com um edital ProCiências, que foi o embrião do Fibra, né? Então acho que em 2000, se não me engano, o Fibra foi submetido como projeto de extensão. E aí o Fibra teve a equipe, né? Ajudou a desenvolver o Fibra e tal, fazer crescer o projeto. O professor Irineu, o professor Aneide, o professor Mauro, o professor Ireno. Acho que não tenho certeza, mas me parece que o Ireno foi talvez o primeiro coordenador, ou pelo menos estava na equipe inicial, né? Então esses professores ajudaram a desenvolver o Fibra, fazer crescer, né? E em 2011, quando eu entrei, já tinham, é, é, como que eu vou falar? Criado, né, a proposta do Centro de Divulgação de Física, que seria então um programa de extensão para
contemplar o Fibra e outros projetos de extensão do Departamento de Física. Então, um outro projeto que surgiu em 2011 para fortalecer o Centro de Divulgação de Física foi o Astro, né? Então, o Fibra ele tá assim voltado mais para esses temas da física, né? Sei lá, mecânica, termodinâmica, ótica, esses temas usuais, e astronomia daí pegaria mais essa parte de astronomia, astrofísica, cosmologia, né? Então seria a divulgação desses temas aí. Tinha um terceiro projeto que eu não me lembro agora, que não deu certo, ele não existe mais, né? Então ele ficou ali acho que 1 ano, 2 anos e desapareceu. Eu tenho anotado aqui em algum lugar o nome dele, mas agora não vou achar assim de supetão. Então eram 3 projetos lá no centro, né? Então qual que era a ideia do centro? Era fazer a articulação entre esses projetos, né? Articulação de atividades e também promover a melhoria da infraestrutura, né? Do espaço físico. Então, ali em 2011, com o programa Centro de Divulgação de Física, o Fibra, que antes atuava nos laboratórios didáticos de Física Experimental, ali do departamento, o Fibra migra para o antigo RU do Politécnico. E o Astro já nasce, então, lá no antigo RU, né? Então, assim, o coordenador do Astro, ele tem uma função, o coordenador do Fibra tem outra função, e o coordenador do Centro, essencialmente, ele vai, né, ter uma outra função, ele não vai ser, assim, o chefe, né, nem nada, mas ele, a, a, digamos assim, a responsabilidade dele é coordenar as atividades. Vai ter uma semana, sei lá, uma semana específica aí de divulgação, né? Então, de repente, os 2 projetos podem atuar nessa semana, vai ser, sei lá, num lugar fora da universidade, vai ser numa praça. Então, quem sabe a gente possa levar alguma coisa do Fibra, alguma coisa do Astro, né? Então, esse é mais ou menos o papel ali do coordenador do centro, né? Então, ele tem um papel mais forte, sim, porque, pelo menos nos editais internos da universidade, existe uma pontuação diferenciada, né, para os programas e para os projetos, ou existia pelo menos há pouco tempo atrás, né? Então, justamente para fortalecer, né, essas ações articuladas, né? Então, não precisa necessariamente ser só física e astronomia, né? Então, a gente tem, hoje a gente tem ali no Centro de Divulgação de Física o projeto Ciência e Arte no Fibra, da professora Camila, que é da Química. Tem o projeto do professor Herbert, que acho que é física, brincando com física e ciência, alguma coisa assim. Tem o teu projeto ali, Kleber, o Physics, e tem esse cientista sincero, acho que também tá, né? Sim. Se não me engano. Então nós temos projetos de professores da química e da física, né? E tem o Kipra que funciona no mesmo espaço, que é também das professoras Regina e Liliana da química. Então, a ideia né, do Centro de Divulgação é a divulgação científica, é a extensão universitária, né? E a proposta, pelo menos do Fibra ali, do Astro, é fazer essa divulgação através de experimentos, né? Experimentos de física. Então, levar digamos assim, o laboratório de física para a comunidade em geral, né? Então, quem era o coordenador nessa época? Do Astro era o professor Lauro, do Fibra e do Centro de Divulgação era o professor Irineu. E aí, quando o Lauro se aposenta, nós convidamos o Dittmar para assumir a coordenação do Astro. Daí o Dittmar assume. E aí o professor Irineu, antes de se aposentar, ele passou a coordenação tanto do Fibra quanto do Centro para mim, né? Então eu sou coordenador, eu acho que desde agora eu não sei, tá? Do Fibra eu acho que 2015 ou 16 e do Centro 2018, eu não me lembro agora
cabeça, mas por aí, mais ou menos nessa época aí, né? Então, eu já participava antes, eu gostava, né? Eu achava importante para a formação dos alunos, achava importante para a comunidade externa, para os visitantes. Então, para quem não sabe o que que é o Fibra, são as escolas. É um espaço contendo vários experimentos de física, a maior parte interativo. Então, é como se fosse um saguão com esses experimentos montados e a ideia é que nós façamos uma agenda de visitação para os professores de ensino médio ou ensino fundamental trazerem seus alunos, suas turmas, para fazer a visitação. Então, o professor de física liga, agenda o horário, vem com o ônibus da escola e os nossos monitores fazem uma apresentação, né? Mostram um experimento, às vezes precisa de um voluntário, alguma coisa assim. Pega algum aluno que se voluntarie, faz o experimento e dá uma explicação física de acordo com a linguagem, né? É, de acordo com a idade ali, né? Então, se for um aluno do terceirão é uma linguagem, se for um aluno do sétimo ano é outra linguagem, né? Que vai ser usada. Então, ele é um espaço assim, é tipo, como se fosse um museu de ciências, né? Tá? Só que você faz uma visita guiada, né? Então, a proposta dos projetos é essa, é fazer essa divulgação científica através de experimentos, através eh, de vivências, né? Então, no final, isso acabou me interessando, né? Também, essa parte experimental e associar, né, a, a, a parte letiva, né, com esses experimentos, né? Então, não só no laboratório de física, vou dar aula no laboratório de física aqui e tal, mas eventualmente a gente pega uma disciplina de teoria, dá para inclusive levar os alunos lá e mostrar algo na prática. Então, tem muitos experimentos que não fazem parte, né, das ementas das disciplinas, a gente consegue trabalhar lá, então complementam o conteúdo, né? E então isso me interessou, acabei participando primeiro como orientador dos alunos e propondo melhorias nos experimentos, experimentos novos, enfim, participando das atividades, né? E ao longo do tempo, então, o professor Irineu, já pensando em se aposentar, ele passou a coordenação, né? Então é engraçado pensar, não sei se posso comentar aqui, nada a ver, meio nada a ver. Fale, a palavra é sua. Tá, é por causa da equipe, né? Porque era o professor Irineu que se aposentou, o professor Mauro que se aposentou, o professor Lauro que já se aposentou, o professor Cláudio Lipinski também participava do Fibra, ele se aposentou também, né? Depois veio a falecer. Ah, deixa eu ver quem mais aqui, que na história recente, desde que eu entrei aqui, pelo menos eu estou contando aqui Beleza. o Berlese, que faz as atividades, ele fez um mini curso até recente, logo antes da pandemia, né? E então era o pessoal mais, assim, tinha mais interesse nessa parte da extensão que foi, que tocava os projetos que foi se aposentando, né? E agora, gente, os novos, né, acabam assumindo essa responsabilidade, né? Então, o que a gente precisa, precisa ali no Fibra é mais gente nova, né? No Centro de Divulgação de Física. Mais gente nova fazendo a extensão. Então, agora nós temos eu entrei, né? Depois, enfim, mas daí entrou agora o professor Alex e a professora Ana Cristina também vai participar das atividades do Fibra, né? Então, é importante ter essa recomposição, né? Sim, Essa sim. interação, os mais antigos e os mais novos ali trabalhando junto para a gente é, sempre trazer visões diferentes, né? Sobre
divulgação científica, né? Sim. E é uma coisa que é importante, né? A gente tem que fazer isso, né? É importante. É importante porque tempos atrás aí houve muito questionamento, né? O que a universidade traz de retorno para a sociedade, né? E talvez a coisa mais direta, né? Mais visível seja através dos projetos de extensão, né? Sim. Então esse é o retorno mais direto, mais imediato que você pode mostrar, né? Para a comunidade externa o que que é a universidade, o que que ela faz, né? Então é importante, né? Ainda mais mesmo para nós internamente, né? Com a curricularização da extensão, acaba sendo algo assim que não dá para negligenciar, né? Sim. Bom, você como coordenador do curso deve saber mais do que eu até sobre isso, né? Então, É, a gente, assim, da licenciatura a gente já fez uma proposta já de ajuste para a inclusão, tem que fazer agora do bacharelado, né? Mas é uma coisa que todos os cursos vão ter que fazer e a gente vai ter que ter projetos e programas e acho que é bom que tenha mesmo, inclusive, né? Porque é bom que os estudantes participem de mais essa atividade também, né? Faz parte de uma formação mais ampla, né? Não só ficar sentado na sala de aula assistindo aula, mas participar da universidade como um todo, né? A universidade tem vários programas, vários projetos, várias atividades, várias instâncias, várias coisas, né? Que é bom que os estudantes participem para ter uma vivência mais completa, né? eu costumava brincar com o Irineu, né? A gente falava que é um banquete. E aí você vai lá e escolhe o que que você quer comer, né? Essencialmente, a universidade é isso. Você tem N projetos de extensão, N projetos de pesquisa e você vai escolhendo o que que você vai fazer, porque não dá para fazer tudo. Não tem como. Então, então as opções estão aí, né? Pro É, pessoal escolher, né? Mas a extensão, eu acho muito importante, não só para mostrar o trabalho da universidade, mas como uma ferramenta de formação dos sim, nossos alunos também, né? Às vezes a gente esquece que a física é uma disciplina experimental, né? O aluno do ensino médio às vezes tem mais essa impressão, né? Ah, é muita equação, aplicar equação, fazer conta. Então é nosso papel também mostrar que não é assim, né? Que é diferente, que pode ser diferente, né? uhum. E não é só uma coisa que é ficar uma decoreba, né? E uma coisa inútil também, né? Exatamente, exatamente. Tem do dia a dia das pessoas É, tem coisas que estão ligadas com ciência, com física, uhum. né? E E que trazer é isso, coisas reais, né? Que é, você deve experimentar, né? Fazer experimentos para comprovar uma hipótese, uma teoria, né? Então, senão fica uma coisa muito, às vezes, argumentativa e questões de lógica que às vezes não fazem sentido, né? Na realidade. Então, sim, então essa parte experimental, eu acho que ela, apesar dela ser assim mais difícil de fazer no sentido de você precisar dos materiais certos, né? Você ter que ter um planejamento para a coisa dar certo. Você tem que planejar antes, tem que projetar, você tem que testar N vezes para aquele experimento funcionar do jeito que você quer. Eu acho que isso é um ganho, né? Porque o mundo atual está cada vez mais digital, né? E é importante a gente ser, digamos assim, letrado, né? No mundo digital, sim, mas também é importante que a gente não esqueça o mundo real, né? A experiência, né? Então a gente não pode substituir uma coisa pela outra, né? Eu acho que a gente tem que sempre adicionar, né? sim. Aproveitar as ferramentas tanto de um lado quanto de outro e fazer uma composição disso e Exatamente, tirar o melhor que pode, né? exatamente. Aham, exatamente. Se você pensar bem, ó, em 99, essa questão de simulações assim simples para
para divulgação científica, para ensino, elas estavam num começo, assim, né? Sim. Num estágio menos avançado do que é hoje. Né? A internet não era tão difundida como é hoje, né? Não existia YouTube e tal, então, a maneira de você divulgar lá, claro, vai mudando com o tempo, né? Mas isso não quer dizer que a maneira de fazer divulgação através de experimentos ela seja obsoleta, né? Ela traz informações e experiências que você não consegue mesmo com todo esse aparato tecnológico que a gente tem disponível hoje, né? Você não vai conseguir levar choque olhando no YouTube. É verdade. Não vai, Exato, é um excelente exemplo. né? Tem coisas que Aham, não vai dar. Não vai conseguir queimar o dedo olhando no YouTube também, né? aham, Né? exatamente. E você vai aprender que não deve enfiar o dedo na tomada na hora que você levar um choque, né? É, Né? se aprende de uma outra maneira, digamos assim, Né? né? Uma Então, maneira mais difícil de esquecer, né? não é. Então tem coisas que realmente não tem como não passar efetivamente passando, né? Experimentando mesmo de Aham, fato, né? é, é, é. Então o Fibra ele continua com essa proposta experimental, sabe? Então a ideia é agregar, né, as coisas, mas não deixar de lado a experimentação, né? Tá? Pelo menos essa é a minha visão, né? Uhum. Sim, Enquanto coordenador ainda eu sempre direciono para isso, né? sim. Aliás, a pandemia foi bem difícil para nós nesse ponto, porque a gente teve que fechar as portas, né? E não fazer mais essas visitações aí por causa da pandemia, né? Então, estamos nos organizando aí para a reabertura ainda, né? Isso significa que basicamente 2 anos foram perdidos, alunos que podiam ter participado e tido outros experimentos, né? É, Não tiveram, né? é, exatamente. É uma droga, né? É, sim, em termos assim de alunos que participaram, a gente teve, né, mas aí eles não tiveram essa vivência, né, Sim. dos experimentos. Essa é a maior perda, assim, né, eu diria. Né, é não ter a experiência de vivenciar os experimentos. Ficou meio repetitivo, mas Uhum. enfim. E assim, como é que você vê, você acha assim que esse trabalho, né? Porque é um trabalho que dá trabalho, né? É, como é que você vê a valorização da extensão? Eu acho que ultimamente tem tido um esforço em valorizar a extensão, né? Eu não sei exatamente qual o fator preponderante ou se foram vários fatores, né? Mas na minha concepção simplista, assim, né? Eu identifico, né? Eu posso estar enganado, né? Claro, essa é a minha interpretação, né? Mas eu acho que uma coisa que ajudou nesse processo, um dos fatores foi a meta, né, de incluir 10% dos, da carga horária, né, carga curricular dos cursos como extensão. Então, isso obrigou, digamos assim, a olhar a extensão com um olhar mais de gestão, né, gestão administrativa, o que que a universidade pode fazer para ajudar os cursos a, a atingir essa meta, né? E claro, daí acaba valorizando a extensão como um todo, né? É, e outra coisa que eu acho que foi assim, foi algo negativo, mas que trouxe um ponto positivo foi tempos atrás, quando houve todo um questionamento, né, sobre as universidades públicas, o que que elas faziam para a sociedade, qual que era o papel delas, qual que era o retorno delas para as pessoas. Eu acho que a extensão ela
ela teve um papel assim muito importante para você mostrar a importância da universidade e as ações diretas que a universidade tem sobre a população, né? Então, em todas as áreas, né? Não só na física, na parte da educação, mas o pessoal da saúde, sei lá, né? O pessoal de humanas, direito, enfim, todas as áreas, eu acho que a extensão, ela foi a primeira, assim, que você é muito mais fácil, muito mais direto você encontrar essas relações, né, entre a universidade e a comunidade externa, porque a extensão é baseada nisso, né? Uhum. Sabe? É a ação da universidade sobre a comunidade externa e vice-versa, né? Então, meio que estava pronto, assim, o que que a universidade faz para a sociedade. Então, você não precisa elaborar um discurso mais complexo, né? A extensão já está ali, né? Já são os exemplos, né? E aí, claro, tem toda a parte de pesquisa, que é algo que você precisa explicar com uma linguagem mais acessível. Às vezes é um pouco mais difícil das pessoas entenderem, mas ela é igualmente importante, mas aí você precisa construir a forma como você vai explicar isso para a sociedade, né? Enquanto que a extensão, ela é algo mais direto, né? Sabe? Então, eu acho que isso aí também ajudou a valorizar a extensão, porque acaba sendo a universidade acabou, eu acho, de maneira geral, assim, acaba vendo a extensão como, com outros olhos, né? Sim. Olha, de repente é assim que a gente vai instigar as pessoas a trabalharem com a universidade, a virem prestar serviço, a fazer um projeto, a investir numa startup, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então acaba ajudando aí a dar visibilidade para a universidade. Então me parece assim que esses dois fatores aí foram, para mim, pelo menos na minha interpretação, foram os majoritários aí para essa valorização da extensão universitária é, mais recentemente aí, né? Sabe? Eu espero que isso continue, né? Se possível, aumente, né? Então, internamente aqui na universidade, inclusive tem tido editais de apoio, né? Então, esse apoio financeiro, né, que pelo menos a universidade a UFPR tá fazendo, né, tá dando, ele é importante para você melhorar as atividades, para você continuar as atividades, né, Sim. que precisam dessa parte mais experimental, que precisam de um apoio, né. Às vezes, eventualmente, se for uma divulgação, sei lá, essencialmente digital, às vezes você pode fazer com menos recursos, né? Mas outras atividades, por exemplo, o Fibra até usa poucos recursos, mas se for as meninas do Kipra, por exemplo, que usam é, muitos reagentes químicos, né? Então são coisas que você usa e se gastam, né? E você precisa repor, né? Sim. Então você acaba precisando, né? E eu acho que é uma tendência a ficar, sabe? Eu acho que esperamos aí que continue e que fique, né, essa valorização aí, né? É. Acho que também é importante, né, não só nessa parte financeira, mas também uma certa valorização por parte dos pares mesmo, né? De não Também. achar que você está perdendo tempo fazendo extensão, por exemplo, né? Essa talvez seja a coisa mais difícil, mais difícil, É, né? Porque vai de cada um, né? Do julgamento de cada pessoa, baseado nas experiência dela, né? Então, essa eu acho que é a parte mais difícil da gente convencer às vezes, né? Porque é, é, quando você trabalha com público-alvo, né? Aí você está fazendo uma atividade com aquele público-alvo, essas pessoas conseguem perceber a importância, né? Agora, quando você está lidando com pessoas que não são público-alvo, né? São colegas, às vezes, que têm outros interesses
Enfim, aí pode, né, Às vezes até pode nem ser mais difícil sabem, de convencer. nem conhecem os projetos, nem sabem o que se faz, né? Veja, isso não é assim um problema das pessoas em si ou da universidade, né? É porque tem tanta coisa, né? Que às vezes não dá tempo, né, da gente descobrir, né, o que está sendo feito e o que é. Às vezes a pesquisa toma tanto tempo que as pessoas não têm tempo de descobrir a extensão, né? Uhum, De pensar o que é isso, será que eu posso ajudar? Será que eu posso contribuir? Então, às vezes, não é nem por mal, né? É por desconhecimento mesmo. E, mas também a gente não pode escapar, né? Dessa, dessa divulgação interna também, né? A gente tem que mostrar e compartilhar, e assim as pessoas vão conhecendo e é, enfim, vão discutindo e eventualmente pode até mudar de opinião e tudo mais, né? sim. O importante é ter abnegados que se propõem a fazer, né? É, isso é importante, isso é importante. Então tem que ter pessoas dispostas, né, que queiram dedicar parte do seu tempo a isso, né, a essas atividades, né. Eu diria assim que qualquer atividade, né, mesmo tanto a pesquisa quanto a extensão, quer fazer um mestrado, então você tem que dedicar parte do seu tempo àquele mestrado, né. Ah, eu quero trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Tudo bem, desde que você consiga reservar o tempo necessário, Sim. né, para fazer aquilo bem feito, né? Então a extensão também, né? Eu acho que a extensão a gente tem que ter pessoas dispostas a reservar parte do seu tempo para fazer atividade de extensão, né? E é engraçado que se várias pessoas fizerem, né, participarem, você acaba dividindo, né, o Sim. trabalho, dividindo a carga de trabalho, digamos assim, e acaba ficando mais fácil, né, de fazer as atividades, fazer a divulgação, né. Sim. Então, às vezes precisa fazer um pôster, daí alguém faz o texto, alguém faz a parte das figuras, alguém monta as cores e outra pessoa imprime. Então, você divide esse serviço, né, divide esse trabalho e a coisa sai, né. E às vezes quando fica muito em cima de uma pessoa só, demora, né? Então é importante que tenha bastante gente fazendo e interessada em participar, em desenvolver, né? Sim. Você sabe mais ou menos no momento quantos estudantes estão ligados diretamente com o Centro de Divulgação de Física que participam dos projetos? Tivemos a seleção agora, recente, então, é, deixa eu ver aqui, acho que são 4 bolsistas e 4 voluntários, eu acho, se não me engano, tá? Então, agora não vou achar aqui fácil, tá? Mas eu acho que vai ter em torno de 7 ou 8 pessoas, alunos, né? Vinculados ali às atividades do Centro de Divulgação de Física. Então, assim, o Fibra e o Astro, eles andam muito juntos, assim, né? Os bolsistas, os voluntários bolsistas do Astro, eles atuam no Fibra, os do Fibra atuam no Astro. Ah, sim. Então é meio que misturado ali, a gente não faz distinção entre um e outro, assim, sabe? Então, oficialmente existe porque é uma questão administrativa aí de gerenciamento de projetos, né? Mas ali na prática ela não existe. Então o pessoal É. meio que faz de tudo ali e estuda, né? E apresenta, né? Tá? Então eu conto assim que é 8 trabalhando ali no espaço, né? Sim. Do centro ali. E qual que era a média de público antes da pandemia? Assim, anualmente? Eu acho que contando fibra e o astro, ou só o fibra, Não, do do conjunto. centro, do Aham. conjunto,
Eu acho que dava em torno de 7 mil, eu acho. 6 mil, 7 mil, acho. Contando os dois, né? Aham, Fibra e o Astra, né? sim. Então, assim, tô contando saída do planetário, tudo, sabe? É feira de cursos e profissões, contando tudo, tudo, né? Atingia bastante gente mesmo, né? Sim, sim, atingia bastante gente. Eu tenho, nos relatórios finais eu sempre coloco, mas eu não tô achando aqui o fácil, os últimos, o relatório. Mas que daí eu tenho o número certinho, né? Aham. Então, mas é nessa É casa dessa aí, 6 ordem, né? 7 mil, né? Nessa ordem, né? Então é bastante gente. Porque veja, quando tive uma época que a gente tinha bastante pessoas trabalhando nos projetos, né? Desenvolvendo os projetos, a gente conseguia atender 5 manhãs, é, 3 tardes e 4 noites. Uhum, Então a gente atendia os 3 turnos, sim. sabe? E eram os 3 turnos de agenda cheia. Então a agenda abria em março, dava 3 semanas já tá tudo lotado pro semestre. Então tem demanda. Tem gente, Sim, se a gente sim. conseguir abrir 5 dias, manhã, tarde e noite, vai ter público manhã, tarde e noite lá. Se a gente abrir 2 dias na semana, 2 manhãs, vai ter, né? Só que vai atender menos gente, né? Aham. Esse é o nosso limitador, essencialmente, né? É que a gente, pelo fato de estar num espaço e atender o público, então a gente precisa de pessoas para atender esse público, né? Sim, Se a sim. gente não tem pessoas para atender, aí o número de visitas cai, né? Sim. Bom, vamos torcer para que as coisas comecem a se ajeitar e se acertar e voltar um pouco mais ao É, normal, né? aham, Para voltar a esse ritmo, né? uhum. À medida que o tempo passa, né? Eu acho que voltar naquele ritmo vai ser difícil, né? Mas a gente vai tentar, né? A gente vai tentar, né? Porque também as bolsas, elas não sofreram reajuste, né? Isso é uma coisa que também é, é difícil, né? Para os alunos aí. Às vezes conseguem um estágio, né? Prefere pegar um estágio do que trabalhar com extensão com a formação. Então, Sim, são vários problemas aí que na verdade nem dependem da universidade ou da pandemia, né? Depende inicialmente do governo federal para resolver aí, né? sim. Porque as bolsas, a maior parte são financiadas pela PROEC, né? Então é via universidade, né? Mas então é limitado, né? Que a universidade pode fazer. Sim. E com mais projetos fica mais concorrência também, né? É verdade, é verdade. Então, eu acho que também deve ter aumentado o fato da extensão ser valorizada, né? Eu acho que fez com que mais projetos de extensão fossem criados, né? Sim. Então até vai ser interessante se algum dia a gente vê uma apresentação aí da PROEC mostrando alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que é, isso acaba, quando você valoriza, né, uma área, um- uma, uma profissão, enfim, né, um- uma determinada área do conhecimento, você vai ter mais pessoas buscando aquilo, né? Sim, E isso é bom, essencialmente é bom, né? Eu acho. Né? é verdade. Antes de a gente ir para os finalmente, eu queria aproveitar, né? Já que há 5 anos atrás também deve ter tido, né, um divisor de águas na sua carreira. Não é verdade? É Porque verdade. também eu sei como é que é essa história. Então, né, aqui, pensando no nosso clube de pais, né, é, e eu sabendo que você também é um pai atuante, né, fale um pouco como é que foi o antes e depois da Cecília. Então, depois que a Cecília nasceu, eu comecei a pensar.
o que que eu fazia no meu tempo livre mesmo? Que eu não consigo me lembrar, né? Porque Fazia de nada que repente preste, né? nada que presta, exatamente. Nada útil, né? É, né? Porque de repente, né, a gente se vê sempre com menos tempo, né? Então, realmente, a Cecília nasceu em 2016, né? E aí eu acho que na época eu misturava muito, assim, trabalhar em casa, trabalhar na universidade, sabe, levar as coisas para casa. E a partir do momento que ela nasceu, eu tentei separar isso, né? Então, separar as atividades de trabalho, né, na universidade e as atividades daí pessoais de casa em casa, né? Aham. E eu acho que foi a maneira como eu consegui lidar, para não deixar de dar atenção para ela, né? Nesse período ali inicial, né? Então me adaptei muito bem acho, né? Pelo menos a minha impressão, que eu me adaptei muito bem a esse sistema, né? E claro, às vezes a gente acaba ficando até um pouco mais tarde, eventualmente precisa ter sei lá, algum prazo, né, que tá apertado e tal, um incêndio para apagar aí você precisa. Mas funcionou muito bem. Até vir a pandemia, né? Aham. Sei como é que é. Aí a pandemia virou tudo de cabeça para baixo e para mim foi muito difícil esse período da pandemia, nesse sentido. Em alguns momentos eu tinha que trocar o dia pela noite, né, para poder conseguir fazer as coisas e dar atenção para ela. E foi bem difícil assim, mas quando voltou a pandemia, até acho que fiquei aliviado nesse sentido, né, de poder separar de novo o que é trabalho que é de casa, né? Então, eu procuro dar muita atenção para Cecília, assim, quando a gente tá junto, né? E separar mesmo, né, as coisas. Então, por exemplo, quando tô em casa, daí até o WhatsApp, assim, fica mais devagar, né? A coisa fica mais lenta, eu respondo mais devagar, e-mail, então É mais porque ela tá difícil usando o ainda. celular, né? Até nem por isso, né? Porque a gente tá sempre tentando inventar alguma coisa para não usar o celular, né? Sim. Porque se deixar, essa criançada Eles já fica o dia nascem inteiro, sabendo né? usar. É, Que nasce incrível. sabendo e aprende a senha rapidinho. A primeira coisa, a hackear o celular, a primeira coisa que eles aprendem, né? A hackear o celular, né? A senha. E aí, então né, eu pelo menos tento inventar coisas para não ficar no celular. E aí acaba ficando sem celular, porque daí a gente é cobrado também, Sim, né? Então se ela não fica no celular, por que que eu posso ficar? sim. Cara, é engraçado essas coisas. É, Mas mas é, é a mas lógica essa, infantil, né? exatamente, né? É a mais difícil de contestar, né? Então, assim, eu tento passar as coisas pelo exemplo, né? Então, tá bom. Então, não vou usar pouco o Sim, celular, né? Usar quando necessário para dar o exemplo, né? Mas realmente foi um divisor de águas, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? De longe. Então, foi assim, realmente é um antes e um depois. Muda toda a rotina, muda nossa maneira de encarar os problemas, o tempo em si, né? prioridades. Enfim, prioridades, muda tudo mesmo, né? Mas a gente vai se adaptando, né? E vai também ensinando, né? A gente está acostumado a ensinar adultos, né? Aí Sim. pega uma criança, a gente acaba se adaptando também e acaba ensinando coisas de casa, né? Você já levou ela no Fibra? Ainda não, ainda não. É porque ela tinha 3 anos quando veio a pandemia, né? E daí o Fibra ainda não reabriu, até Aham. poderia levar, mas eu acho que vou esperar com uns 6 anos, eu acho que tá mais. Acho que ela vai entender melhor, assim. Daí ela vai dar trabalho pro pessoal que estiver lá, né?
Ó, veja, no começo ali do Astro, o Matheus chegou a fazer apresentação para crianças de 5 anos ali, Ah, é? sabe, com o telescópio. Só que depois a gente achou melhor não fazer, porque eles têm um tempo ali que eles prestam atenção, depois começam a ficar Aham, mais agitados assim. sei. Então a gente acabou achando melhor para nós, né, para gente aprender a saber lidar e tudo mais. Acho que seria melhor deixar um pouquinho mais velho eles, né? Uhum. Mas já daria para levar levar ela no fibra, né? Mas já deixei ela brincar com imã, tem umas coisinhas assim, Aham. né? Com lente, lupa. Eles gostam, né? Eles adoram. Sim, sim. Tudo que for experimental, né? Eles adoram. O que for digital também, mas daí tem que ser touchscreen, né? Se não Aham, for sim. touch, aí complica. Pois é. E, e eles são curiosos, né? Assim, Então, a gente tem que cuidar para não acabar com a curiosidade, né? é verdade. É Né? verdade. Não, a Cecília, ela acho que acabou de passar daquela fase do porquê. Que começa a fazer porquê, falar porquê, e é um porquê infinito, né? Sim. Então agora já tá passando, ela pergunta as coisas, mas já não insiste tanto no porquê, né? Aham. Sabe? Mas eles são curiosos. E a gente tem que instigar, né, na verdade, a curiosidade. Tem que. é, Acho que todo cientista, ele é essencialmente um curioso, né? Eu, É, eu se não não for sei, é meio curioso, vai que. ficar meio estranho, né? Você É, é queria meio saber como é que. que as coisas funcionam. É o que nos motiva, né? Como é É. que funciona isso aqui, né? Então acho que naturalmente a gente acaba passando isso, né? Levando Sim. para esse lado, né? Mas é um desafio, né? É um desafio conciliar tudo, né? Realmente não é fácil. Sim. E se ela quiser ser física, beleza. Olha, fazer o quê, né? Em princípio, né? Ela vai escolher, né? É, sei que hoje em dia parece uma carreira assim que tem as suas dificuldades, né? Mas ela é uma carreira muito bonita ainda, né? Então, se ela quiser ser física, enfim, vai escolher, tem que saber onde é que ela tá entrando, Aham, sim. né? Mas a escolha, essencialmente, pelo menos é isso que a gente imagina, né? Vamos ver na hora, né? O que vai ser na hora, né? Uhum. Se falar é fácil, né? Não, pode fazer o que quiser. Vamos ver na hora o que vai dar, né? Mas tem tempo ainda, ixi, mais de 10 anos ainda Uhum. pra isso. Zé, eu queria agradecer a sua entrevista, foi bom conversar com você. Eu queria que você fizesse agora as suas considerações finais, né? Então você pode falar o que você achar interessante para o pessoal que está assistindo, né? Sua motivação, né? Digamos assim. E aí, lembrando, né, que já te convidando para uma nova entrevista no futuro, para daí você falar talvez mais especificamente sobre alguma coisa que você queira do seu trabalho, ou sobre detalhar mais um projeto, ou alguma coisa assim. Então, com você. Bom, eu não sei bem como finalizar, né? Sei lá Tchau! como que seria isso. Né? Não, mas eu acho que eu não sei quem é o público, né, também, mas se for estudantes de física, eu diria assim que é importante participar dos projetos, tanto da extensão quanto da pesquisa, né? Mesmo na licenciatura tem os projetos de pesquisa em ensino, pesquisa em educação, né? Mas os projetos de extensão, eles são a parte importante da formação por trabalhar diretamente com a comunidade, né? Com pessoas que são de fora. Então a gente tem que valorizar a extensão e a pesquisa, né? A pesquisa também dá a impressão assim que
que a pesquisa não é valorizada, né, ultimamente. Então a gente tem que saber a importância da pesquisa científica, né? É isso que vai desenvolver, né, o nosso país, desenvolver a nossa nação, né? Não é só uma questão de educação por educação, né? E a gente tem que transformar essa educação em melhorias, né? E uma maneira, uma das maneiras de fazer isso é através de pesquisa científica, né? Seja pesquisando novas tecnologias, novos fármacos, enfim, melhorando a qualidade de vida, né? A saúde e qualidade de vida das pessoas. Então a gente tem que valorizar, né? É, sei lá como é que eu termino. Eu falo assim, eu faço um pouco de extensão e um pouco de pesquisa, né? Mas é bastante difícil, sabe? Tem momentos que você tem que escolher priorizar um ou outro, né? Então, não é uma coisa muito fácil assim. Então, vai ser normal, né, encontrar pessoas que fazem ou só pesquisa ou só extensão e algumas pessoas fazem os dois, né? Mas é um desafio, né? Tudo consome tempo e a gente tem que gerenciar esse tempo aí da melhor forma possível, né? Então, quem for estudante, eu acho que vale a pena passar os períodos. Ah, inclusive a monitoria, né? Monitoria também é um negócio que eu acho que vale a pena participar, né? Como estudante. Eu sempre tento pegar monitores aí pro laboratório. Também é uma coisa que demanda tempo, mas eu acho que é importante para a formação também, né? Enfim, a universidade tem muitas coisas, é um mundo, né? É um mundo de coisas para participar, para aprender, para ver, para observar, para interagir, né? E assim, para quem está na graduação, quanto mais experimentar, melhor, né? Vai saber escolher depois vai ter mais, eu acho, segurança na escolha, né? Tá? Porque as dúvidas aparecem, né? Não tem jeito. É, se terminar a graduação, aparece uma dúvida. Será que eu continuo? Será que eu faço mestrado? Vou dar aula? Vou para fora? Sei lá. Aí termina o mestrado, vem dúvida de novo, né? O que que eu faço da minha vida e tal, né? É, eu vou fazer um doutorado, vou fazer outro curso. Então, assim, é normal, né? Essas dúvidas surgirem. E aí, quanto mais experiências, eu acho que mais segurança na hora de tomar a decisão, né? Não sei se eu terminei ou não, se é uma boa forma de terminar, sei lá. Tá, tá Enfim, ótimo. Zé, muito obrigado pela entrevista, pela conversa, né? E aí a gente tem aqui os nossos câmeras e microfones abertos, né, para você, quando você quiser de novo comparecer, falar alguma coisa mais específica, se você quiser, a gente tá aí à disposição. Tá? beleza. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, e a disposição, e você também tá aí, né, é, tornando aí o seu tempo aí, investindo o seu tempo nisso, né? Então, eu que agradeço e acho que é uma coisa muito importante isso que você está fazendo, né? Que é trazer um pouco do departamento aí, dos professores para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Então, eu que agradeço aí. E parabéns pela iniciativa, tá? Obrigado também. Então, pessoal, comentários, por favor, deixem aí embaixo, né? Aí embaixo, nos, nos créditos aí embaixo, né? E comentários, sugestões, né? Se gostar desse vídeo, como eu falei, né? Dê um like, né? Linguagem de YouTube, né? Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e ajude a divulgar o conteúdo para mais pessoas, tá? Obrigado então, Zé, obrigado a todos e daí até a nossa próxima. Tchau, 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 gente. tchau.
Até mais.